Estamos de volta com bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. Pessoal, a Sociedade Recreativa Palmeiras é um clube de lazer voltado para a prática de diversas atividades esportivas e eventos sociais. Um clube localizado no coração de BH, no bairro Funcionários. Em 2017, o Palmeiras completou 60 anos de vida e sucesso. Venha fazer parte do clube que mais cresce na nossa cidade. Ligue 3241-1543 e agende já a sua visita. Você ainda corre o risco de chegar lá e ver o Rui jogando futevôlei lá, sabe, Paulo? Agora o Rui virou um multiatleta. Futevôlei, peteca, nado, futebol de salão, basquete e vôlei. Pode ir. O cara, quando faz muita coisa assim, não faz bem nada, né? A gente fica nessa dúvida, se o cara faz alguma coisa bem. Mas, enfim, vamos falar do Atlético, que hoje volta a campo às 8 horas da noite, enfrenta o Fluminense no Maracanã. Paulo, pedreira, Fluminense, de Abel, hoje no Maracanã. Já vou te adiantar que no Rio de Janeiro amanheceu um dia chuvoso, um estádio, então, com gramado molhado. E aí? Gramado molhado, pesado. Eu acho que o Atlético vai ter uma juventude hoje em campo, principalmente, né, nos dois volantes aí. Apesar que o Roger Bernard já é mais velho, né? É. Mas eu acho que as oportunidades são dadas e é a hora desses jogadores que mostrar o porquê merecem vestir a camisa. O Atlético tem um banco muito pesado hoje, muito forte, né? Um Fred, Robinho, Valdívia, próprio Otero. Quer dizer, o Atlético tem situação para mudar o jogo caso necessite. Mas eu tenho total confiança nesses meninos novos, até porque o Atlético já fez um jogo com time alternativo e foi muito bem. Então, eu acho que a confiança tem que ser dada. Ó, e o Atlético vai com alguns desfalques. A gente tem aí a lista dos relacionados do jogo. Vamos colocar aí só para o pessoal de casa conferir. Olha aí, o Atlético levou para o Rio de Janeiro Vitor e Giovani, Marcos Rocha, Fábio Santos, Alex Silva, Leonardo Silva, Eraso e Bremer. Tá aí um desfalque do Atlético. Felipe Santana com problema no adutor e o Gabriel não joga com problema na costela. Os volantes Elias, Iago, Roger Bernardo e Ralf. Lembrando que Adilson e Carioca estão suspensos. Casares, Valdívia e Otero. Atacantes Luan, Robinho, Fred e Rafael Moura. E a grande novidade vai estar no banco, né, Adilson? Porque a dupla de ataque aí, tão falada no começo do ano, Robinho e Fred, vai estar no banco. Pois é, eu vou comungar aqui com as palavras do Paulo. Ele vai ter peças para poder mudar se precisar. Agora, os caras têm que jogar, têm que querer jogar também, não adianta. O Rui disse muito bem, a questão, hoje, currículo não entra em campo, hoje você tem que ter vontade, você tem que ter determinação, você tem que querer. Então, eu acho que vai ser um grande jogo. O Fluminense tem mostrado uma coisa, tem dado oportunidade para a base. O técnico Abel Braga tem dado oportunidade para os garotos da base. E o Fluminense vem contratando jogadores de Série B, de Série C. Eles não estão... não tem dinheiro. Beleza, não tem dinheiro. Então, vamos fazer a captação de quem mereça estar numa Série A. E contratou agora o Robinho, que foi do Figueirense, um atacante rápido, muito bom. Então, eu vejo um prenúncio de um grande jogo. E para o Micali também vai ser uma emoção grande, né? Ontem completou um ano da conquista do Ouro Olímpico, então para ele vai ser... Imagina, vai no Maracanã hoje, ganha do Fluminense, o Fluminense está ali, é um jogo de 6 pontos, os dois estão parelhos. Então, eu vejo o Atlético com grandes possibilidades de vencer o Fluminense. E aí, Rui, a gente fica questionando, imaginando como que vai ser... a maneira com que o Atlético vai para esse jogo, como que vai ser a proposta de jogo do Atlético. Por quê? O time do Fluminense é um time veloz. O Wellington Silva na frente com velocidade, junto com o Henrique Dourado. No meio de campo, o Scarpa também com velocidade e o Wendel, que é um menino da base com muita qualidade técnica. Quer dizer, eles têm a velocidade e podem dar campo para o contra-ataque do Atlético. Mas, de outro lado, quando você olha o time do Atlético, o Atlético não tem essa velocidade para poder absorver isso de jogar no contra-ataque. E aí? Não tem essa velocidade nem em campo nem no banco, né? A gente fica falando a respeito das mudanças que o Atlético tem no banco de reserva. Normalmente, um treinador, quando ele vai jogar com uma estratégia... Fora de casa, normalmente você segura o primeiro tempo, no segundo tempo você soltar o time, né, Paulinho? Colocar jogadores velozes para decidirem o jogo. E o Atlético não é de hoje, já desde o início do ano a gente vem falando que no elenco do Atlético não tem esse jogador que puxa o contra-ataque. O Luan é um jogador veloz, mas não é da velocidade pura, daquela velocidade com bola dominada, que você parte pro drible, né? Então eu acho que vai ser um jogo dificílimo para o Atlético.
O time do Fluminense é um time interessantíssimo. Eu fico imaginando esse time do Fluminense para o ano que vem, que os meninos já vão ter um ano de Campeonato Brasileiro. Você fazendo um campeonato regular, a confiança desse time do Fluminense para o ano que vem vai, quem sabe, tá aparecendo, né, entre aspas, aí, um time parecido com o Santos, né, os meninos da Vila. Só que lá são os meninos de Xerém, né? Então eu acho que é um jogo difícil. E o Micali não está tendo vida fácil não, porque imagina o Atlético não conquistando um resultado positivo fora de casa e o Micali com tanto de jogadores renomados no banco, eu acho que a vida do Micali e a vida do Atlético, eu te pergunto, Galante, eu fico imaginando como é que deve estar esse ambiente, né? Por mais que você diga que o ambiente é bom, que os atletas estejam rindo, brincando, não é bem assim não, porque então, manter esses caras no banco é difícil. Vamos ver o que o Micali falou sobre o jogo de hoje. Eu acredito que é uma partida importante, onde a gente vai enfrentar uma equipe que é prepositiva, que joga buscando o gol a todo momento, que nós temos que ter cuidados, mas é um bom jogo. Acredito que vai ser um bom jogo, porque a nossa equipe também é uma equipe que vai tentar jogar, mesmo jogando fora de casa, tomando os devidos cuidados, e que um resultado positivo lá nos deixa numa situação muito positiva, uma situação muito boa nessa arrancada, né, de segundo turno. Sendo que, fazendo um paralelo com a tabela do primeiro turno, 3 jogos nós fizemos 2 pontos. E na tabela do segundo turno, em um jogo nós temos 3 pontos, ou seja, já superamos os 3 jogos iniciais. Então, quanto mais pontos nós somarmos agora, nós vamos tá mais perto do objetivo, que é estar na zona de classificação para a Libertadores. Ô Paulo, claro que uma vitória fora de casa contra o Fluminense seria essencial para recuperar mais ainda essa confiança. O Micali mesmo disse aí da situação dos pontos. O Atlético vem de uma vitória frente ao Flamengo, né, dentro de casa, e aí agora sempre vem jogando bem fora de casa, conseguir isso. Agora, como lidar com o do outro lado, o Fluminense, que está ali perto do Atlético, e os dois eu acho que estão mais preocupados em sair da zona de rebaixamento e distanciar do que propriamente chegar primeiro no G6. É uma situação complicada um jogo assim. É difícil, né? Os dois lutam praticamente pelo mesmo objetivo, né? Tentar chegar perto do G6 e livrar lá de baixo. Óbvio que eu acho que hoje vai ser um jogo mais de correria, de pegada, né? Porque o Fluminense tem essa característica, o Atlético entrando com essa meninada também, principalmente pelos 2 volantes, Iago e o Roger Bernard também, vai dar muito mais força à marcação. Agora, o Atlético é impressionante, a gente nunca sabe o que vai acontecer dentro de campo. Mas mesmo fazendo uma boa partida contra o Flamengo, mas o Atlético tem um ponto positivo, que ele não perde no Rio alguns jogos já, né, principalmente contra os Carioca e tal, aquela toda coisa que ele pode puxar isso para cima hoje. Mas todo cuidado é pouco. Agora, Adilson, outro fato importante que a gente vai analisar hoje é que Rafael Carioca, que às vezes é contestado pela torcida, mas é importantíssimo nesse meio de campo, não joga assim como o Adilson. A gente está vendo um meio de campo diferente. Com Iago e Roger Bernard, 2 jogadores de mais marcação, mais pegada. E aí eu acho que entra a grande questão, que é o diferencial, que é a hora do Elias mostrar que veio nesse meio de campo, né? Eu concordo, eu acho que o Elias tem que chamar a responsabilidade para ele. São esses jogos que os jogadores que têm a experiência, eles têm que chamar para si a responsabilidade. Nós temos um garoto, o Iago, bom jogador no meio campo. Vamos dar cancha para ele, mas vamos chamar a responsabilidade. Vamos chamar a responsabilidade. O Elias é um que tem que chamar a responsabilidade, até mesmo para quem renda dentro de campo. O Casares precisa de render também muito mais. Não pode ser aquele vagalume. Acende, apaga, tem que ter uma regularidade. Eu vejo o Elias hoje podendo chamar essa responsabilidade para ele, já que o restante está no banco, ele dentro de campo tem que comandar. Ô Rui, você já passou lá pelo Fluminense, já jogou ao lado do Fred. Sim. Como é que você vê essa situação de um jogo contra o ex-clube, o Fred está no banco? Você acha que na hora que o Micali chamar o Fred para jogar, ele pode ser um cara que entra com uma vontade para decidir o jogo? Pode ser o jogo do Fred hoje? É sempre bom a gente jogar contra esse clube, né? Eu sempre tive sorte também, costumava às vezes até fazer uns golzinhos. Só que a situação do Fred é um pouco complicada, porque o Fred é um dos maiores artilheiros do Fluminense, ídolo, foi 2 vezes campeão brasileiro, né? Então não é uma situação fácil para o atleta
você jogar contra sua ex-equipe estando no banco de reserva. Então, vamos ver. O torcedor, a gente não sabe como é que o torcedor vai reagir, né? A gente não sabe se a torcida do Fluminense vai aplaudir na hora que o Fred correr para entrar, se vai vaiar. Então não dá pra gente saber, mas que ele tem uma história bonita no Fluminense, se ele tem. Não, Agora, o Fred, ele é atual artilheiro do novo Maracanã. Isso, então eu acho que o Fred é tão iluminado que eu já vou até gravar um dos palpites aqui. Você segura porque vai ser no último bloco. Tá bom, desculpa. Paulo, hoje o Atlético tem o desfalque do Gabriel, que vem muito bem na zaga ao lado de Léo Silva. Possivelmente deve ser o Bremer, pelo que a gente viu nos treinamentos durante a semana. O Eraso também está relacionado, mas o Eraso tem muito tempo que não joga. Você vê aí algum tipo de dificuldade? Você acha que cai um pouco o padrão da defesa com a entrada do Bremer e a ausência do Gabriel? Não, eu estou muito tranquilo. O Bremer entrou muito bem nos jogos que ele puxou, jogou tranquilo. Ele não se apavora, é um jogador que tem boa força, tem velocidade. É ele jogar tranquilo, principalmente ao lado do Léo, que orienta ele também, pela experiência. Então, acho que vai ser muito bem colocado isso dentro de campo. Os dois ali, um intercalando com o outro. Não vejo nenhum problema. Bom, Atlético e Fluminense, 8 horas da noite. Nós ainda vamos falar mais um pouquinho no último bloco sobre esse jogo. E quem disse que mulher não gosta de futebol e que homem não se interessa por moda feminina? Afinal, quem não quer ver a esposa ou namorada toda bonita e produzida? Então fica a dica, dê uma conferida na MK Poá, a loja mais charmosa do Buritis. Lá você encontra as grifes mais desejadas da moda mineira. A MK Poá trabalha com multimarcas, que tem estampas exclusivas, como Caos, Morena Rosa, Patogê, Romaria, entre outras. Tem atendimento diferenciado e você ainda ganha desconto especial se falar que assiste o Bate-Papo Esportivo. Corre lá e confira, o endereço está aí na telinha para você. E nós vamos para o último intervalo do programa e voltamos falando tudo sobre Atlético e Cruzeiro. É rapidinho, não sai daí.